Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos trazer, dentro da nossa tag Muito Além da Técnica, um tema muito atual, de algo que está acontecendo nesse momento e que realmente tem preocupado, consternado e entristecido muitas pessoas em todo o Brasil. Nós vamos falar sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. E qual a relevância que esse tema tem em relação às artes marciais? Porque num canal de Kung Fu nós vamos falar sobre esse tema. É importante nós entendermos que o artista marcial ele deve estar devidamente preparado a cada instante para todas as circunstâncias da vida. E nós temos notado que grande parte das pessoas, sejam artistas marciais ou não, na nossa sociedade, não estavam e não estão preparadas e, pelo que observamos, ainda não estarão para os próximos eventos preparadas para lidar com esse tipo de catástrofe. Então nós precisamos aprender algo muito importante com isso. Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Muito Além da Técnica. E nesse vídeo em especial para falar de algo realmente muito triste, né? O que nós temos observado nesses últimos dias, o que tem ocorrido no Rio Grande do Sul, as vidas que têm sido perdidas dentro de um processo muito duro, muito difícil para todas as pessoas envolvidas. E nós temos observado também a resposta do país em relação ao que está acontecendo, e realmente é algo que machuca todas as pessoas que têm um pouco de sentimento. Então, antes até de começar a falar sobre o assunto, nós queremos deixar aqui para os familiares, para os amigos, para as pessoas que estão vivenciando esse momento tão difícil, um abraço, né, muito forte, o envio de uma energia muito positiva, desejo de força, de determinação para que vocês consigam realmente fazer frente a esse evento tão terrível que está acontecendo. Ao mesmo tempo que nós observamos tudo que tem se processado, nós selecionamos aqui 4 pontos que acreditamos que são fundamentais e que a gente precisa aprender com isso. Fazer consciência desses pontos. O primeiro deles tem relação com os meios de informação. Quais são os meios de informação que nós temos utilizado? E o primeiro ponto que nos chama a atenção é que a internet hoje é o meio mais seguro de nós nos informarmos. Porque as pessoas elas estão gerando notícia, elas estão gerando informação de maneira espontânea, autêntica, em loco, a cada instante. Se uma pessoa ela quer uma informação fidedigna, ela tem que procurar estar em contato com alguma plataforma onde nós possamos ter acesso à informação gerada diretamente pela população, pelas pessoas. É importante nós entendermos que o sistema atual de jornalismo, os grandes veículos de comunicação, eles não estão transmitindo uma informação fidedigna, mas existe um discurso no sentido de apresentar informações parciais. Então, estrategicamente falando, para que nós possamos entender o que está acontecendo lá e perceber até como que as coisas se processam, porque pode ser que amanhã ou depois isso chegue ao nosso estado, ao estado onde nós estamos. Isso se você não está aí no Rio Grande do Sul, né? Talvez você esteja em São Paulo, em Minas, talvez você esteja em qualquer outra região do país, talvez você esteja na Bahia, talvez você esteja em alguma parte da região Nordeste, e nesse momento está tudo bem aí, mas pode ser que daqui a pouco não. E como você vai se informar? Como você vai conseguir informações fidedignas? Na internet. Por mais que as pessoas atualmente elas falem sobre fake news, elas falam sobre as pessoas alterarem informações. Notícias falsas ou mal elaboradas sempre existiram na história da humanidade. Sempre. Só que agora o que se convencionou chamar de fake news
é apenas uma notícia que não se coaduna e não concorda com o meu ponto de vista. Se você não concorda comigo, isso é fake news. Portanto, devemos abrir os olhos porque essa teoria da fake news pode ser um trabalho de contra-inteligência ou uma forma de anular opositores. Porém, é difícil nós falarmos em fake news quando a gente está dentro de uma rede social em que uma pessoa desconhecida, ela está produzindo uma informação ali, em loco. Ela está na frente da casa dela e ela está gravando um vídeo sobre o que está acontecendo na rua da casa dela ali no instante. Então, isso é muito distinto e não poderíamos jamais classificar isso como fake news. Então, a primeira coisa é: procure informação com as pessoas que estão vivendo ali o evento. E aí você vai realmente saber a realidade do que está se processando ali naquele instante. O segundo ponto tem relação, é algo polêmico também, mas que é importante a gente fazer consciência. Tem relação com o poder público. O poder público ele não está preparado para lidar com grandes catástrofes. O poder público ele vai priorizar sempre a burocracia por cima de vidas humanas. Nós temos notado que em tudo isso que está acontecendo é o povo ajudando o povo. Por isso, um artista marcial, eu recomendo fortemente que nessa época que nós estamos vivendo, seja também um sobrevivencialista. Conheça técnicas de sobrevivencialismo. Prepare-se para eventos em que, num dado momento, você, em tua comunidade, atue como herói. Porque nós não podemos esperar mais, nesse momento, que o poder público faça algo. Até porque não vai fazer e não está fazendo. O que nós temos observado, e de todos os materiais que a gente tem visto, que as pessoas que estão lá no Sul têm compartilhado, nós não temos visto policiamento fazendo salvamento, exército fazendo salvamento. São pessoas salvando pessoas. Isso, ao mesmo tempo que é algo muito bonito, é algo que nos preocupa muito, porque as pessoas que lá vivem declaram que têm a impressão de que não há um poder público, porque o poder público não se interessa. Não tenta resolver, não direciona recursos, não direciona pessoal, não direciona equipamentos, não direciona helicópteros, não direciona aviões, coloca obstáculos. E o agravante de tudo isso é que as pessoas têm declarado também que o poder público e a sua máquina, né, tem gerado obstáculo para que a ajuda chegue. Então, olha que terrível isso. Não só não ajuda, como está dificultando para que a ajuda chegue. Então, a sensação de desamparo ela é muito maior. A sensação de que nós estamos sozinhos. Creio que é chegado o momento das pessoas se organizarem em comunidade, em grupos. A própria comunidade se preparando para ajudar a comunidade. E os artistas marciais a se treinarem em sobrevivencialismo, se tornarem peritos nisso. E isso causa um impacto, e é um segundo ponto, e é muito importante nós aprendermos que não é possível você depender do Estado. Nesse momento, nessa época, nesse período em que nós estamos vivendo, você, eu, todos nós, a sociedade, as pessoas que vivem no teu bairro, na tua cidade, não podem depender do governo, porque o governo, ele não existe. Ele existe para arrecadação de impostos, ele existe para regulamentar profissões, para tirar dinheiro dessas profissões, ele existe para taxar, ele existe para retirar as coisas de você, mas ele não existe para te ajudar. Isso que eu estou falando não é um discurso ideológico, eu estou falando baseado no que nós temos observado. Então, sim, o Estado ele vai aparecer lá para, por exemplo, dizer, olha, você tem que ter um alvará para você passar com esse caminhão por aqui. Você tem que ter uma carta náutica para você dirigir esse barco, para você pilotar esse barco. Você tem que ter uma carta para você poder pilotar esse jet ski. Você tem que ter uma nota fiscal para você passar com esses alimentos. Enfim, eles estão criando uma série de obstáculos
E hoje me impactou muito ver o vídeo de uma pessoa lá que mostrava um galpão cheio de alimento, cheio de cestas básicas, de doações que foram recebidas de todo o país e que está lá parado. Porque não tem autorização, nenhum helicóptero para pousar naquela área e retirar aqueles alimentos e levar para o povo. Então o poder público não ajuda, atrapalha. Essa, infelizmente, é a verdade. O terceiro ponto que nós temos que chamar atenção e observar com cuidado é que os canais oficiais que estão passando informações oficiais para a sociedade, eles estão servindo a quem patrocina. Então, primeiro nós precisamos identificar esse meio de divulgação, esse jornal, essa TV, enfim, não importa o que seja. Quem é que patrocina essa empresa? Porque o discurso que vai ser transmitido ali representa o patrocinador. Ou seja, a imagem que está sendo transmitida, o discurso, tudo que está sendo dito, o objetivo é mascarar aquela informação ou passar uma maquiagem, uma tinta da informação para que ela chegue para as pessoas de uma forma, digamos, mais adequada àquele discurso ideológico. Ponto. Então, se você quer saber a verdade ela é terrível, a verdade ela é realmente muito dura do que está acontecendo lá, procura ver o que as pessoas estão falando no lugar. Ainda hoje eu estava observando, recebi um material de uma pessoa que fez uma comparação de um evento que aconteceu recentemente. Fez vários recortes de notícias dos canais oficiais falando acerca da doação do governo de filtros para a faixa de Gaza. Então, assim, louvável, digna, né, a iniciativa, se isso foi para pessoas que estavam sofrendo lá, não para grupos terroristas, por exemplo. Mas vamos imaginar que foi para ajudar as pessoas. Porém, agora, lá no Sul, uma pessoa, um influenciador digital, que eu não vou citar o nome, mas vocês vão identificar, criou uma campanha para comprar 200 purificadores, filtros, purificadores de água. Cada um custando em torno de 21 a 22 mil reais. E que conseguiu com o governo uma aeronave para poder levar esse material em uma única vez lá para o Sul. Ou seja, o Brasil ele manda para o Oriente Médio milhares de filtros, milhares de purificadores de água. Mas, para levar uma quantidade para o sul do país, é preciso que um influenciador peça dinheiro à população para comprar esses filtros, que vão ser inúteis lá, porque as águas foram cortadas. E todas aquelas águas que estão lá agora, nas ruas, são contaminadas. Então não vai ter a mínima possibilidade de se purificar aquela água. Ou seja, isso é um movimento absurdo, não é uma solução. E, é claro, nos desperta a curiosidade de saber o porquê que esse influenciador e o governo têm tanto interesse em vender os produtos dessa empresa. Qual é a relação entre eles? E nós não sabemos o que está por trás disso. Quem é o dono dessa empresa? É algo muito duvidoso, né? Num momento como esse, uma pessoa mobilizar forças para fazer uma compra milionária na mão de uma empresa desconhecida de materiais que não vão ser bem aproveitados lá naquele contexto. Ou seja, poder público, mais uma vez, ele deveria bancar esse material e não esse influenciador e pedir à população, porque a população já está se mobilizando, já está fazendo muito. Quem não está fazendo nada é o governo. Então, há que botar atenção nessas coisas. E o quarto e último ponto que nós selecionamos aqui é meio que uma recomendação, né? As doações, o ideal é que elas sejam feitas para grupos civis pequenos e organizados e não enviar para nenhum governo federal nem estadual. Porque esse material está ficando preso, porque esse material não está chegando lá e porque nós não confiamos nenhuma pessoa que está lá e que eu tenho dialogado e eu conheço pessoas que estão lá na linha de frente e que nós temos falado, nenhuma dessas pessoas confia no poder público. Assim como eu, pessoalmente, também tampouco confio. Então, assim, procura fazer uma doação. Nós divulgamos em nossa rede social pessoal
um contato de uma instituição que nós conhecemos, que é o Instituto da Caridade Universal, vinculado ao Instituto Gnose Brasil, e que é uma instituição séria e que absolutamente não iria desviar um único real para benefício próprio. Então, assim, eu particularmente recomendo que se faça, se a pessoa vai fazer, ela tem condições de fazer, que faça essa doação, que faça para uma instituição como essa, que você conheça, que possa você ter contato com pessoas, porque as pessoas que estão à frente dessa instituição lá no estado eu conheço, são meus amigos, são pessoas, são parceiras minhas, pessoas que a gente conhece há muito tempo. Então, por isso que eu recomendo essa instituição, nenhuma outra, porque tem pessoas que estão aplicando golpes. E, inclusive, o próprio governo está arrecadando e ninguém sabe como que eles vão repassar isso, nem quando, nem de que forma. Então, queridos, é importante a gente fazer consciência dessas coisas. E, mais uma vez, eu digo, por todas essas razões, né, nós precisamos trazer para os artistas marciais, os alunos, os praticantes, os professores, os mestres de Kung Fu e de outras artes marciais também, Karatê, Judô, Jiu-Jitsu, Hapkido, Aikido, né, que conheçam de sobrevivencialismo. E, principalmente, eu acho interessante que, após fazer o seu próprio treinamento em sobrevivencialismo, que se envolvam com liderança na sociedade, no sentido de preparar as pessoas para que se defendam. Porque num contexto desse, isso é defesa pessoal. Uma pessoa saber ter uma rota de fuga é defesa pessoal. Você ter armazenado o material mínimo necessário para que você escape de uma zona de perigo é defesa pessoal. Você está antenado a diversas informações e não esperar que a coisa se agrave, mas se antecipar aos eventos, isso é defesa pessoal. Então, é importante nós termos essa compreensão, essa constatação do que está acontecendo, para que essas coisas não voltem a se repetir. E nós devemos aprender com aquelas sociedades que elas são mais antigas. Os europeus, muitas pessoas não gostam dos europeus nem dos americanos. Preferem, por exemplo, os chineses e os russos. Não estou falando aqui de... Eu pratico Kung Fu, eu ensino Kung Fu, eu gosto, amo Kung Fu, porque já estou me relacionando com isso há muitos anos, e está relacionado com a cultura chinesa, que é uma cultura que nas minhas coisas, na minha casa, na minha vida, está muito presente, sempre esteve muito presente. Então, assim, eu tenho uma identificação muito grande com a cultura chinesa. E o fato de gostar da cultura chinesa não me faz tomar um partido ideológico, porque eu não concordo com a postura, por exemplo, do Partido Comunista Chinês, a forma como ele está gerindo as coisas em relação à população, por exemplo, por mais que a China tenha crescido em muitos aspectos. Mas é um assunto que diz respeito àquela nação. E nós devemos aprender com todas elas, inclusive com o melhor delas. A civilização, o povo americano, eles têm uma capacidade incrível de lidar com esse tipo de problema, porque eles se treinam para isso. Eles analisam, eles conversam, eles trocam ideias. Então, eu acredito que esse vai ser um momento em que as associações de moradores em todas as cidades, em todos os lugares, terão um papel muito importante. E você, né, que está ouvindo isso e que tenha esse espírito de liderança, que comece a liderar um grupo de estudo e de treinamento e de preparação para a sobrevivência aí onde você vive. Porque cada vez mais nós necessitaremos disso. Porque nós não podemos contar com o poder público. Nós não podemos contar com o governo. Ele não está nem um pouco preocupado com o povo. Eles não estão preocupados com a quantidade de pessoas que estão morrendo lá. Eles não se interessam, isso não diz nada para eles. Eles estão seguros em seus apartamentos, em seus carros blindados, em suas mansões, em suas casas, enfim, com todo o seu aparato de proteção, com sua facilidade de ter acesso a informações privilegiadas, eles estão protegidos. Mas a população precisa se proteger e nós precisamos correr atrás disso. Então, mais uma vez, o meu sentimento mais profundo, continuamos falando sobre o tema, divulgando as coisas, fazendo o que nós podemos fazer aqui à distância, né? E desejamos força a todos os irmãos, a todas as pessoas queridas que
que estão passando por esse momento aí no Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.